Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Patrícia, o presidente Bolsonaro, depois de idas e vindas, de tomar uma série de solavancos políticos, ele resolveu conversar com o chamado Centrão. O Centrão são deputados do chamado Baixo Clero, que não aparecem muito, mas que perfazem, vamos dizer assim, a maioria do Congresso Nacional. Porque são poucos os deputados, de 500 e tantos deputados, são poucos aqueles que se sobressaem, são levados a serem entrevistados, etc. São poucos. Né? Os outros só quando acontece uma coisa muito especial com eles, né? E uma coisa assim para ruim. Aí aparece, né? Aí os deputados tem, aparecem. como se diz, né? É igual o Tibau, o nosso Nelson Tibau, saudosa memória, foi deputado federal, sabe o que ele fazia? O quê? Quando não tinha ninguém no plenário que a reunião abria, ele pedia a palavra e fazia um discurso. Aí a imprensa colocava Nelson Tibau falando para ninguém no plenário. Mas ele aparecia. O problema dele era aparecer, né? Mas então, esse Centrão, esses deputados chamados do Baixo Clero, né? E agora, esse Centrão já estava mais ou menos arquitetado para dar apoio político ao presidente Bolsonaro, agora para frente. E ele articulou o apoio do Centrão quando ele viu que perigava até mesmo um processo de impeachment contra ele. Claro. Ele tendo, como teve o Temer, ele tendo uma maioria parlamentar, uma base de apoio, né? A maioria parlamentar, essa maioria não deixava prosseguir o processo de impeachment. Só que o MDB e o DEM, que fazem 63 deputados, deixaram o bloco. E fizeram um bloco. Mas isso reflete também a eleição para a Câmara Federal, que já se aproxima. E aí a sucessão do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia praticamente entrou na presidência da Câmara naquela saída do... É o Bebê Johnson que você fala. O Bebê Johnson. Ele saiu naquela crise, né, que tirou da presidência o Eduardo Cunha, né, depois de presidir o impeachment da Dilma, né, o Eduardo Cunha depois teve que sair da presidência. Então teve que... Foi preso, né? Foi preso e tal. Aí teve que ter um presidente que foi o presidente tampão, foi o Rodrigo Maia, que depois se reelegeu, né? Acho que não pode mais haver a reeleição do Rodrigo Maia. Então, o Centrão articulou um deputado lá de Alagoas, o Carlos Lira, para ser o candidato do Centrão. Só que o MDB e o DEM, né, estão articulando um outro candidato, né, com apoio do presidente da Câmara agora, com apoio também do Davi Alcolumbre, que quer se reeleger, né? Presidente do Senado. Presidente do Senado, então, o presidente perdeu, né, 63 deputados nesse Centrão, que é um peso, né? 63 deputados. Né? Isso tudo que você está falando demonstra o seguinte, né, Cirantão? Quem realmente governa aí o nosso país é o Congresso Nacional. Pois é, deixa eu te falar uma coisa. É um jogo. O cara tem que ter, o presidente, ele tem que ter jogo de cintura. O Juscelino Kubitschek de Oliveira, né? Aliás, lembrar que hoje é o dia do agricultor por causa do Ministério da Agricultura, que foi criado no governo JK. O Brasil, que foi sempre um país agrícola, só foi ter um Ministério da Agricultura no governo JK, em 1960. Né? Criou o Ministério da Agricultura. Mas o Juscelino Kubitschek, ele governou, tendo a UDN e outros partidos contra ele no Congresso Nacional, ele conseguiu transferir Brasília, conseguiu passar no Congresso a lei que criou a Brasília, porque tinha nos dispositivos transitórios das constituições desde do Império, tinha, né, a proposta de colocar a capital do país no centro do país. Mas isso nunca é realizado. Então ele fez disso um plano de governo, né, que se chamava meta-síntese, que era trazer para o centro do Brasil, né, a capital de todos os brasileiros. Ele conseguiu aprovar com toda a oposição contra. Olha, a oposição mais raivosa estava no Rio de Janeiro. Mais raivosa. Mais raivosa estava no Rio de Janeiro, porque já pensou deixar o Rio de Janeiro de ser capital da República? Não? Eu tinha uma professora, no meu terceiro ano, a professora Márcia, ela fazia um discurso todo dia,
Porque quando a capital ia mudar mesmo, ela chorava todo dia para a capital sair do Rio de Janeiro, que era a cidade dela e tal, para Brasília e tal. Mas, então, Juscelino conseguiu, né? Mesmo com tanta oposição, caso Lacerda, aquela UDN fervorosa e tal, ele conseguiu passar no Congresso o projeto de criação de Brasília, conseguiu criar a nova CAP para começar a construir Brasília, conseguiu passar tudo aquilo que ele precisou para construir Brasília. E Brasília foi construída e inaugurada no dia que ele falou, no dia 21 de abril de 1960. projeto audacioso, hein, Assir? Um projeto audacioso. Agora, muito. Era um governo democrático, aceitava crítica e etc e tal, e coisa, né? Não é verdade? Claro. Né? E conviveu com o Congresso ao contrário, quer dizer, o grande negócio de um presidente é saber conviver com o Congresso. Dialogar, né? Dialogar com o Congresso, receber os deputados. Para né? todos os gestores políticos aí, o grande segredo é o diálogo, né? Aqui em Minas Gerais, depois de muitos anos, o governo do PSD elegeu-se Magalhães Pinto. E o líder do PSD na Assembleia era o então deputado Murilo Badaró, que era bravo contra o governo da UDN, né, da chamada UDN e tal. Há um dia, mas o Murilo gostava de cantar, né, cantava ópera e tal, não sei o quê. Aí o governador Magalhães Pinto, um dia ligou pessoalmente para o Murilo Badaró, sem usar líder, sem usar ninguém, falou assim: deputado, é o governador Magalhães Pinto. Pois não, governador. Eu queria falar com o senhor pode dar uma chegadinha aqui no palácio? Eu disse: pois não, governador. E foi. O líder do PSD, que era bravo contra o governador Magalhães Pinto. Chegou lá, o Magalhães recebeu ele com muita alegria, cafezinho, bateram papo, conversaram, falaram de Minas, aquele negócio. Falou assim: deputado, o negócio é o seguinte, você vai me desculpar, mas eu estou atendendo aqui um pedido da minha filha. Minha filha vai se casar e gostaria que o senhor cantasse a Ave Maria no casamento dela. E aí? Ele falou: com todo prazer, governador, eu canto com todo prazer. Quer dizer, as pessoas eram adversárias, mas tinham convivência pacífica, eram adversários, mas tinham convivência... As ideias que brigavam, É que brigavam, né, na verdade. Então, elas sabiam separar. O Juscelino tinha a UDN como grande partido de oposição, mas ele era compadre de quem? De Pedro Aleixo. Claro. Não? Era o governador, o Juscelino, quando foi governador, quando candidatou-se a governador de Minas, sabe quem foi o candidato da UDN contra ele? Quem? O concunhado dele. Na mesma Casado família, com a irmã né? de Dona Sara, que era o Gabriel Passos. Não é não? Então, quer dizer... Dois candidatos na mesma família. A sogra deles dizia assim, ó, eu só sei de uma coisa. A sogra dizia: eu só sei de uma coisa. Eu vou ter um genro governador de Minas. Ótimo, ótimo. Tinha dois Se for disputando. pro lado, não é? Então, e assim foi, né? O Juscelino ganhou e etc. Tal, e a cordialidade da política mineira sempre existiu. Prova que o dia que Magalhães Pinto e Tancredo Neves, que foram adversários em 60 para o governo de Minas, o Tancredo perdeu, né, para o Magalhães Pinto, os dois depois se uniram para fazer o PP, mais tarde. Porque eles não perderam a cordialidade mineira, não? A conversa mineira. A conversa de pé de ouvido. Hoje, não tá faltando a conversa de pé de ouvido, conversar e tal, até porque eles conviviam muito, né? O Rio de Janeiro naquela época, né? Eles conviviam, moravam sempre no mesmo prédio, convivia, todo mundo convivia. A defesa também das ideologias, né? Por isso que o PT, que foi um partido muito diferente quando foi fundado, o PT fez o seguinte: o presidente do PT de Minas nunca era um petista de Minas Gerais. Era de fora. Era de fora. Veio o Inácio Hernandes, que foi padre, né, e que não tinha raízes políticas em Minas, né? Depois veio o Carlão, que veio do Paraná para ser presidente do partido aqui. Por quê? Porque um petista, e aqui era a terra de Tancredo, de Magalhães, desse pessoal todo, então, e como foi o Magalhães, o Tancredo foi articulado para ser o presidente do Brasil, aquela campanha toda que todo mundo conhece. Então, o presidente do PT, o PT nunca participava, porque o presidente do PT não era daqui de Minas Gerais, então ele não tinha sentimento mineiro. Por isso que ele sempre colocava aqui, a direção nacional do PT colocava aqui sempre um presidente de fora, uma figura de fora para ser o presidente do PT. Tinha outra visão. E o cara já chegava aqui, já passava no concurso para professor, já era professor, já era tudo, já estava tudo articulado. O nosso Chico Ferramenta,
Ele era ele nasceu na cidade de Bom Despacho, foi criado lá e tal, mas ele saiu de lá, foi a São Paulo, saiu de São Paulo já com o nome de Chico Ferramenta, com emprego arrumado aonde? Lá na Uzi Minas. Já estava assim. Já estava lá, ia ser líder na Uzi Minas. A esposa dele foi deputada depois, Cecília Ferramenta, Cecília não é? Ferramenta, Então, quer dizer, essas coisas, né, que acontecem. Pois é, e eu quero dizer o seguinte, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre, pare de sofrer pílulas e mescal. Mais de 80 anos de experiência no mercado no tratamento das hemorroidas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Patrícia, você acredita numa coisa? O que, Acir? O tempo nosso acabou. Ah, meu Deus, mas é porque a prosa estava boa, viu, gente? A prosa está boa, né? Amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta, se Deus Gratidão quiser. e alegria, até amanhã. Um abraço para vocês e até amanhã, se Deus quiser.